Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é William, faço parte da equipe técnica aqui da Asamil, coordeno o programa do ATE de assistência técnica dentro do projeto Bahia Produtiva, que é um programa com recursos do governo do estado e do Banco Mundial para prestar assistência técnica para as associações e cooperativas que fazem parte do projeto Bahia Produtiva. Esta atividade que nós estamos fazendo, ela faz parte do programa de ATE emergencial, que é um programa complementar de assistência técnica em função do período nosso de pandemia, e tanto esta videoconferência como as demais atividades, elas estarão disponibilizadas depois, posteriormente, nos nossos canais do YouTube, Instagram e Facebook, para que todo mundo possa ter acesso. O tema que nós vamos tratar hoje é gestão de agroindústrias. Nós contaremos aqui hoje com a presença de Julimar, que é assessora de comercialização territorial do CESOL do Sertão Produtivo, que fica com sede lá em Guanambi, que vai estar aqui junto com a gente pontuando algumas questões importantes na temática da gestão de agroindústrias. Seja bem-vinda, Julimar. Pode dar suas boas-vindas aí, por favor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui também para vocês. Assim, é bem complexo tudo esse momento que estamos passando hoje, mas não é por isso a gente parar as nossas atividades. E diante disso, a gente traz as questões, algumas coisas, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho e na nossa comunidade, que a gente possa estar administrando da melhor forma os nossos grupos, nosso empreendimento, para que esses projetos que veio para contribuir, vem contribuir, né, na nossa comunidade. Muito bem. A gente teve um probleminha que parece no início deu uma travadinha. Não sei se todo mundo ouviu o início. Parece que deu uma cortadinha, Julimar. Mas eu vou fazer uma outra introdução aqui também. E depois eu passo para você fazer novamente a sua abertura e a gente poder iniciar o tema, né? Bom, nós estamos aqui com representantes das associações que participam do projeto Bahia Produtiva, estamos também com os ACRs, né, que são os agentes comunitários rurais que trabalham nas associações e cooperativas, e em grande parte deles, em algumas associações, desde o edital socioambiental, como nos editais de agroindústria e bovinocultura de leite, tem previsto a construção de agroindústrias para o beneficiamento da produção dos agricultores nas suas localidades, e você ter com isso um ganho de comercialização, de agregação de valor do produto que é comum na comunidade, para agregar valor e conseguir acessar outros mercados, né? E esta é a grande importância da agroindústria no contexto da agricultura familiar baiana hoje. É a possibilidade que a gente tem de, numa estrutura
que não necessariamente é muito complexa, né, ou muito grande. Você pode fazer o processamento e o beneficiamento dos produtos, tanto de origem animal como de origem vegetal, produzindo outros produtos, né, agregando valor àquela produção. Quando a gente fala de agregando valor, é produzindo outros produtos, beneficiando, transformando aquela matéria-prima num outro produto que vai ser colocado no mercado local, ou no mercado no território, ou mesmo em outros municípios no estado, e com isso você tem um ganho na geração de renda das comunidades através da comercialização. Eu acho que esse é um grande avanço para a agricultura familiar, você se apropriar, você ter na sua comunidade essas estruturas que possam dar conta de a gente atender, primeiro produzir produtos que são muitas vezes culturais e típicos de cada localidade, respeitando os parâmetros sanitários, né, e de qualidade, e podendo também, com isso, atender, chegar a outros mercados e cumprir um gargalo que muitas vezes é grande, né? Que quando a gente não processa esse produto, muitas vezes o nosso acesso ao mercado é sempre o mercado local e ficamos limitados às variações sazonais de tempo, de clima e de preço do produto, né, gerando uma dependência maior dos agricultores, né? A agroindústria, então, é esse grande desafio que a gente tem para beneficiar esse produto e conseguir uma melhoria de renda, de trabalho nas comunidades, né? Nós temos, como parte do nosso projeto, agroindústrias voltadas para pães, bolos e doces, né, que são as cozinhas comunitárias, que a gente tem principalmente na comunidade do Guigó e do Baixão, com o edital 13 de agroindústrias especificamente. Nós temos agora principalmente agroindústrias e beneficiamentos de frutas, né, que são estruturas um pouco mais complexas, né, para o beneficiamento de frutas, e temos também os laticínios, que estão sendo desenvolvidos, que já tem no município de Brumado, né, na Associação do Bom Sertão, e no município de Macaúbas, que está em implantação. Para a maior parte dessas estruturas, o grande questionamento com essa nova estrutura pronta e aí, como é que nós vamos fazer agora com a agroindústria pronta? Quais vão ser os conhecimentos, quais vão ser as práticas que precisaremos adotar nesse início de trabalho para que a gente possa fazer funcionar a agroindústria dentro dos parâmetros de produção sanitários exigidos, mas também com uma boa gestão administrativa, financeira, contábil, para que a gente possa, de fato, conseguir desenvolver a agroindústria na sua totalidade, né? Uma vez que a grande parte dos conhecimentos de gestão administrativos, até então, eles se referem à gestão da associação em si, né? A administração da associação em si, sendo essa nova estrutura agroindústria um grande desafio para a grande maior parte das associações. E foi com esse intuito que a gente chamou Julimar aqui, né? Julimar tem uma experiência grande atuando como agente de comercialização no território do sertão produtivo, com os empreendimentos da economia solidária, né? E a gente queria iniciar, Julimar, de repente você poderia refazer a sua apresentação, a sua abertura, mas já perguntando para você, já colocando aí como ponto, né, quais são os desafios iniciais para as associações que estão iniciando esse processo de gestão de agroindústria. Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde a todos e todas. Né? Meu nome é Julimar, como o William já disse. Eu estou agente de comercialização no território sertão produtivo pelo CESOL.
E realmente é isso tudo que ele colocou muito, né, a fala excelente aí, porque assim, a gente já foi, os grupos já foram contemplados com o projeto que o governo do estado tem um olhar, né, mais voltado para a agricultura familiar, e através dos editais, vários grupos foram contemplados. E agora, a gente começou a construir a nossa agroindústria, estamos organizados. Qual o próximo passo que a gente vai dar agora para poder fazer isso realmente, de fato, funcionar? É um desafio grande, muito grande, porque a gestão, o processo dela é o quê? Conseguir os resultados, né, através das atividades que a gente vem desenvolvendo. E para a gente conseguir esses resultados, quais os passos que a gente vai seguir para que a gente consiga realmente, de fato, conseguir colocar para frente aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente colocou no projeto quando a gente se inscreveu. Então, isso, assim, a gente tem encontrado inúmeros grupos com essas mesmas dificuldades, e se a gente não conseguir fazer essa gestão, como se diz, ter essas habilidades para fazer acontecer, infelizmente a gente fica no meio da estrada. E não é esse o propósito do projeto, né? O projeto ele vem estruturado, contemplado com toda a infraestrutura da parte estrutural mesmo, da construção. Aí a gente faz um plano de negócios, onde a gente coloca um consultor para fazer um estudo daquilo que a gente vai procurar desenvolver ali. O grupo, ele já é uma associação formada, né, por várias pessoas, e cada um desenvolve uma coisa. Não necessariamente todas as pessoas da associação estão envolvidas no projeto. Às vezes, tem algumas associações ou cooperativas que apenas um grupo desenvolve alguma coisa. E aí, primeiramente, para fazer essa boa gestão, a gente tem que conseguir dividir ali quem tem habilidade para fazer o quê, né? A gente sabe que dentro do grupo as pessoas eles têm capacidade de desenvolver várias coisas, mas tem aqueles que se habilitam, que se desenvolve em uma coisa mais que outras. Então a gente tem que ter esse olhar de conseguir mesmo saber, a pessoa já fala, não, eu consigo mais, dando um exemplo da agroindústria voltada para a polpa de frutas, eu consigo mais vender as frutas, eu consigo mais produzir, eu vou lá na roça para tirar, ou outro eu consigo mais embalar na hora de fazer uma polpa. Então, a gente tem que saber quais são essas habilidades para a gente já começar ali a se organizar, né, digamos assim, para poder dar continuidade. A agroindústria, nada mais, nada menos, ela é uma atividade que ela é relacionada à matéria-prima, né, oriunda da agricultura, tanto seja de produção animal ou vegetal também. E com essa globalização, as coisas cada dia só, revolução tecnológica acontecendo, o mercado, cada dia que passa, ele fica mais competitivo. E a gente, mesmo que está no meio rural, principalmente que estamos no meio rural, também temos que deixar os nossos produtos para que ele consiga atingir o mercado. Não é porque a gente está fazendo uma coisa mais artesanal que ele não vai ter condição de estar sendo comercializado. Ao contrário, nós precisamos cada dia capacitar melhor, estar fazendo cursos, para que a gente consiga deixar esses produtos bons, realmente produtos de agroindústria, né? Não sei, você falou dos desafios. Quais são os desafios? A partir do momento que a gente já está estruturado, que a nossa unidade está pronta, que a gente vai começar a nossa produção, nós, na associação, a gente começa a fazer o levantamento de quem tem interesse em fazer aquela determinada coisa. Então, a gente precisa de um regimento interno. Esse regimento interno vai estar tudo discriminado,
o passo que a gente deve seguir, né? Qual é os passos que a gente deve seguir para realmente fazer as coisas acontecerem. Nesse regimento, ele vai ter várias estruturas. Ele fala da organização da entidade, ele vem para a parte do setor de compras, onde fala quem é determinado para fazer a compra dos produtos. Ele fala da participação de projetos, que a gente, né, muitos projetos para inscrever, e a gente quem é responsável por cada coisa. Fala dos direitos, porque a gente está no grupo, mesmo que a maioria dos grupos são familiares, tem pais, todo mundo mas quais são os direitos, quais são os deveres de cada um, e principalmente as nossas obrigações. O estatuto deve regir a nosso trabalho dentro da unidade. Então, ele é muito importante para que a gente siga passo a passo, não tomando decisão autorária, você é coordenação daquele grupo, você é responsável, você sozinho toma as decisões, não é assim. Aí, dentro desse regimento, a gente vai conseguir nortear o nosso trabalho e, assim, conseguir conciliar o nosso trabalho de acordo à realidade que a gente tem ali na comunidade. É importante também a parte do caixa, né, que a gente trabalha e aí vender os produtos, como é que faz, a gente recebeu aquele dinheiro, como é que a gente divide, tudo isso é importante, a gente está anotando tudo direitinho, o que entrou, o que saiu, as vendas que foram feitas, quanto que a gente ganhou, para que a gente, no final, consiga organizar para que todo mundo realizou o seu trabalho e, no final, ele tenha a sua remuneração de acordo com aquilo que ele desenvolveu, o trabalho que ele foi feito, e aí dividindo entre as partes que fazem parte desse processo. Pode ter, assim, a gente sabe que no meio, quando a gente está no trabalho coletivo, existem muitos empecilhos que acabam inviabilizando o nosso projeto. Aí a gente tem que ter bem assim, uma gestão bem firme com a participação de todos para que a gente consiga realmente atingir aquele objetivo. Se tiver alguma outra pergunta, alguma coisa, a gente pode estar comentando, de acordo, vocês podem ir falando, né, para a gente poder ir respondendo, porque, na verdade, o assunto ele é bem amplo. A gente ficaria aqui a tarde inteira falando sobre gestão, é uma parte que vem dentro da administração, quem já fez esse curso sabe que eles vêm casados, e a administração, a gestão de uma entidade, de uma agroindústria, de um setor que você está administrando, cuidando, você sabe que ali você tem vários papéis a desenvolver. Então, com certeza, você, da melhor forma possível, conseguirá fazer com que dê certo o projeto, fazer com que as pessoas se sintam donos, né? Porque ela é o projeto ele vem, né, todo estruturado, e assim, a gente tem que se sentir dono daquilo para realmente fazer acontecer. Alguma coisa quer colocar para perguntar? Estou sim, William. Deu uma caída mesmo. Caiu a internet, mas agora normalizou aqui para mim. E para os demais? Bom, Julimar, eu queria... Claudino, você queria fazer um questionamento, não? Pois bem, Julimar, eu queria que a gente tratasse, então, de uma questão que eu acho que é importante para esse início, que é a questão do planejamento, né? É muito importante para que cada grupo de produção dê início a esse processo de gestão, sabendo muito bem o que quer fazer, né? Ou seja, eu acho que nesse planejamento a gente entra aí desde o que é que a gente vai produzir, né? Quais são os produtos que nós teremos como prioridade produzir, definir esse processo de produção, como é que vai ser feito, né? E tudo isso a gente faz nesse planejamento, né?
eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do planejamento, considerando que vamos nos ater aí principalmente à cozinha comunitária, que é uma agroindústria que vai focar aí na questão dos pães, bolos, doces e de beneficiamento de frutas, né? Em ambas as situações, a gente tem uma infinidade de produtos que podem ser trabalhados, né? E essa definição no planejamento é muito importante, né? Eu queria que você tratasse um pouquinho do planejamento, falasse para a gente a importância dele. Então, dentro do processo da gestão, um dos principais pontos também é o planejamento, né? Porque ele é um dos primeiros passos a ser desenvolvidos e entendidos pelo grupo. A partir do momento que você senta e define que você vai fazer um determinado produto, bem antes disso aí tem que ser planejado. A questão da planificação que você colocou. Onde que vamos conseguir a farinha? Que quantidade? Antes disso, a gente já tem que ter aquela visão de para onde a gente vai escoar isso, porque agora mesmo a gente enfrenta algumas dificuldades e vários grupos que têm estoque, que está com produtos em estoque, que não tem para onde escoar. Então, uma visão do mercado já sendo feito com antecedência já ajuda esses grupos antes de começar aquela produção, já ter a visão da quantidade a ser produzida, de quantas pessoas vai trabalhar ali para fazer aquela produção, porque a partir do momento que você realiza a venda daquele produto, que você escolhe aquele produto, você tem que ver também sobre os valores, porque quem está trabalhando tem que receber. E a venda que foi feita, depois a gente vai ter que fazer essa divisão dos lucros. Tem hora que a gente acaba não planejando e passa o dia produzindo alguma coisa, depois não consegue vender, e aí é onde entra a maioria dos grupos com o prejuízo, não consegue, a gente visa o lucro aí nesse sentido. E aí, infelizmente, esse lucro acaba não acontecendo. Então, o planejamento, ele está dentro da gestão e é sim, dos pontos mais importantes a ser bem desenvolvido para que a gente não acabe atropelando e, em vez de ter o lucro, a gente acabe no prejuízo. Aqui nessa parte onde você disse da planificação, principalmente, eu acho que é um ponto que poderia até dar mais certo, porque a gente faz aquele levantamento, onde tem as famílias que todo dia costumam comprar aquele biscoito, costumam comprar o pão, costumam comprar o bolo, e aí você já faz uma fidelidade com aqueles clientes, e aí você tira o dia da semana que você faz a sua produção, lembrando que isso tudo tem que ser anotado, né? Para que anotado as famílias, anotado a quantidade de produtos que aquela família tem interesse, e aí você, fazendo o seu planejamento, você vai conseguir suprir as suas necessidades no sentido de fazer uma boa produção e ter o lucro que é esperado pelo grupo. Muito bem. Tem uma questão que é sempre uma dúvida para a gente e para muitas localidades que a gente sabe, que é a definição, por exemplo, de quem é que vai trabalhar na agroindústria. A gente vê por aí, em muitas localidades, que a gestão da estrutura ela é feita da seguinte forma: digamos que a entidade responsável, a associação responsável, ela aluga, digamos assim, a agroindústria para o produtor que quer lá beneficiar a sua farinha, para produzir a sua farinha, né, beneficiar a sua mandioca para produzir a farinha ou a tapioca, e ela não funciona, né, como uma estrutura única mesmo, desenvolvida e administrada pela associação, né? E eu queria perguntar para você isso. Isso não é proibido de se fazer isso, né? Mas qual é a diferença que a gente tem de você ter um grupo de pessoas especializado, trabalhando
e desenvolvendo as atividades na agroindústria e uma gestão da agroindústria que ela é feita, né, dessa forma, como se fosse um aluguel do espaço para quem vai produzir, né? Olha, aqui nós temos exemplos de associações que têm um espaço e aí a produção em si, ela não ocorre de forma coletiva. Isso não costuma dar muito certo, porque na hora de pagar ali, sempre acaba dando algum problema. Tipo assim, o sócio, ele é sócio, então ele é dono também. Aí ele vai fazer uma produção num grupo, numa associação, onde ele sozinho vai produzir, ele sozinho vai utilizar todo o maquinário, ele sozinho vai vender. Aí acaba não dando muito certo. Os projetos, eles vêm voltados para grupos produtivos, e aí eles vêm onde tem uma quantidade de pessoas, né, que se inscrevem, e o certo é que esse trabalho ocorra de forma coletiva. Sobre essa questão de se pode ou não pode, eu acho que é um acordo que é feito, né, entre as associações. Aqui nós temos um exemplo de um grupo que produz mel e eles estão buscando adequar a unidade deles para conseguir o registro do mapa. Só que isso não é barato. Ele gera alguns investimentos, alguns custos financeiros que a associação, a pessoa que está utilizando, ele está fazendo de forma particular. E aí, depois que conseguir o registro, que outros sócios vir para utilizar e vai querer trabalhar ali também, porque faz parte da associação, só que o investimento que está lá dentro foi feito de forma individual. Assim, é uma preocupação que a gente tem, né, desses exemplos que acontecem, porque acaba que não dá certo. A pessoa que fez o investimento, ele tem os direitos dele de falar, não, eu gastei X no dia que eu estava fazendo aqui, ninguém me ajudou, e aí é uma preocupação que, infelizmente, acontece, e a gente ainda não achou assim, uma forma para fazer com que isso dê certo, com que todo mundo tenha a visão de que se é para procurar um registro que tem custos, então que todo mundo junte ali, que tenha um capital de giro, que é importante ter dentro dos grupos de produção, porque para fazer as primeiras compras, para comprar as primeiras farinhas, os primeiros ovos, para poder fazer os primeiros pagamentos dos grupos, esse dinheiro vai sair de onde? Tem muitos grupos que começam fazendo rifas, fazendo bingos, e acaba fazendo esse capital de giro. Que aí, na hora que a associação precisar para fazer um investimento, já tem ali o capital de giro que todo mundo contribuiu e faz o processo de estruturação, que não vai dar problema. Mas, e aqueles que não têm, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, muitas associações, muitos grupos que investem investem dinheiro de maneira particular, aí depois que começar a sair os resultados, que os outros virem também, ele não vai querer, né, estar participando ali em conjunto, querendo trabalhar mais de forma particular. Eu acho que não dá muito certo, não. A gente tem que buscar mesmo trabalhar de forma coletiva, mesmo que a associação está ali, ou a estrutura da casa de farinha, ela está lá, aí a associação pode determinar ali, se você é sócio, você faz a produção, se custa X, se custa R$50, quem é sócio custa 30, e o dinheiro que aquele sócio utilizou aquilo, ficar em caixa da associação para amanhã ou depois que precisar fazer uma estrutura de alguma coisa, precisar comprar alguma máquina ou fazer a manutenção das máquinas que existem, a gente ter aquele fundo, aquele capital para a gente fazer esses investimentos. É importante que isso tudo seja definido no regimento interno que você colocou anteriormente, né? Que é aí que você estabelece o que pode e o que não pode, né? O que deve e o que não deve, né? Justamente. O regimento interno, ele é o nosso chefe. Ele é importante porque nele
vem falando todos os nossos passos. O que é que a gente pode fazer, o que é que não podemos fazer, se pode emprestar a associação para quem não é só, um espaço, né, de produção para quem não é sócio, se pode sair, se pode entrar mais pessoas. O regimento interno ele é fundamental para o bom andamento da nossa associação, dos nossos grupos produtivos. Lá já vem especificado. É claro que o regimento interno ele é construído dentro da associação, dentro do grupo. Ele não é um documento pronto, não. É lá que a gente vai colocar as nossas dificuldades, vamos colocar quais são as nossas coisas a se fazer dentro do regimento. A partir daí, a gente só vai seguir. Ele é montado dentro da Assembleia, né? Já temos um modelo de regimento e a gente só adequa ele de acordo com a nossa realidade. Lá a gente vai deixar as equipes separadas, como eu falei, identificou dentro do grupo quem tem habilidade para fazer certas coisas. Teve uma pessoa que ele tem mais habilidade para fazer as vendas. Então, dentro do regimento, tem a parte de comercialização, onde fala que quem é responsável pela comercialização deve efetuar as vendas, procurar o mercado, saber quais são os pontos que aceita aquele tipo de produto, ele deve olhar o produto, se quando ele chega, se ele está bom para receber um produto, né, de boa qualidade. Então, dentro de quem está responsável pela comercialização, está definido isso. Nós temos dentro do regimento a parte de produção. Aí vai uma pessoa que ele sabe fazer o pão melhor do que o outro que está ali para vender. Então, a parte de comercialização, da produção, a pessoa ela é responsável para no dia, nós vamos fazer hoje é biscoito, hoje nós vamos fazer pão, ou qual é o produto, ele está responsável para testar se saiu de boa qualidade, ou se pôs muito sal, se não colocou. Então, a pessoa da comercialização sabe que ele tem um papel dele. E também nós temos o setor de compras, porque um vai vender, o outro vai fazer, mas temos que comprar também os insumos, né, para a gente fazer os nossos produtos. Então, tem determinado dentro do regimento também qual é a função que o setor de compras tem que realizar para que aconteça o bom andamento da produção em si, do desenvolver dos grupos, da atualização deles ali no sentido de dar continuidade ao processo para que a gente adquira os nossos clientes, né? E tenha a periodicidade da produção, de toda vez que ele querer, ele vai naquele lugar e achar o produto lá de qualidade para ele estar utilizando. Ótimo. Eu queria lembrar que quem quiser também fazendo questionamentos, por favor, avisa no chat, né? Aqui do lado, que a gente vai anotando, vendo aqui quem é que está interessado em fazer alguns questionamentos. Eu queria ver outra coisa contigo, que envolve aí a questão da administração em si do processo de produção, né? A gente definiu no regimento interno como é que vai ser o modo de trabalhar, né? Vamos supor que o grupo definiu que vão ser um número X de pessoas que vão trabalhar para produzir, né? Os agricultores na associação vão fornecer parte dos produtos, uma outra parte dos produtos vão precisar ser adquirida, né? E o ritmo de trabalho, principalmente no início do processo, no começo, né? Como a gente pode enfrentar alguns desafios de não ter um mercado já certo, que a gente já vai poder iniciar a produção de forma ininterrupta, todos os dias da semana trabalhando, produzindo produto, porque já está ajustado com o processo de comercial, né, de venda, encomendas certas e prontas, já definidas, né?
independente disso estar definido e de que a gente vá trabalhar num começo por encomenda, é importante que você, através do livro caixa, que a gente colocou aqui como parte do nosso roteiro, saiba definir quais são os custos que a gente tem de produção, né, para separar o que é devido para cada coisa quando a gente vai realizar a comercialização do produto, né? Sabendo que o que a gente vai vender, uma parte dele vai ser utilizada para pagar os insumos, né, para pagar a mão de obra, para pagar os custos fixos da própria agroindústria, né, como energia elétrica, água, limpeza, né, todo esse processo precisa ser feito, né? A gente usa o livro caixa para fazer isso ou temos outras ferramentas, ou é junto com o estoque que a gente faz? Como é que a gente pode fazer isso direitinho? É outra coisa importante. A gente fala que para dar continuidade no andamento das coisas, um vai dependendo do outro, né? Então, o mercado, a gente já faz a produção disso bem feito, já estamos com alguns clientes, ou mesmo por encomendas, a gente vende e recebe o dinheiro. E aí, como a gente vai controlar isso? O controle de caixa, ele é um controle onde a gente registra todas as manifestações, tanto de entrada quanto de saída do dinheiro, né? Diariamente. E aí, como a gente pode fazer? Os grupos que eles têm uma estrutura mais, né, sofisticada, bem montada, que tenha condições de ter um sistema, é importante. Hoje a gente consegue... de graça, eu acho que consegue baixar alguns aplicativos, mas também tem quem venda. E aí, esse sistema, é importante que a gente tenha, onde facilita, né, a nossa sistematização das nossas vendas. Mas quem não tem condições, é bom ter um livro, né, um livro caixa, onde a gente registra... Espera aí, mamãe. Onde a gente registra as nossas entradas, a nossa saída, porque, como você colocou aí, nós temos os gastos, que eles é fixo, que é a questão da água, da luz, da internet. Isso aí é um gasto que a gente sabe que todo mês a gente vai ter que ter um dinheiro para estar fazendo esses pagamentos. E também nós temos o outro, que é... Como é que é o nome aqui que eu esqueci, sinceramente? Eu aqui conversando, é o fluxo do caixa, os gastos fixos e o variável. Os variáveis são aqueles gastos que ele não é fixo, não é de todo mês. No caso, a gente comprou um saco de farinha, a gente comprou um saco, não vai gastar aquele saco, às vezes, todos os dias. Aí, esse mês você teve o gasto com o saco de farinha, no outro mês, talvez, você não precise gastar ele. Então, esses são os gastos que são variáveis. A gente tem que fazer a separação disso para que a gente não entre fique no vermelho, né? Porque aquele gasto fixo, ele vai vir todo mês, o pagamento das pessoas que trabalhou, a conta de água que chega, a conta de telefone, ou a internet. Então, aí, onde é que a gente vai tirar esse dinheiro? É por isso que é importante a gente fazer esse controle, né, do caixa, para que a gente consiga realmente administrar tudo isso, para que a gente não fique no aperto. O pessoal costuma dizer que o custo fixo a gente não controla, né? O custo fixo ele está lá todo mês, mas o variável a gente consegue reduzir, né? Ou administrar da melhor forma, né? Pronto, agora eu voltei aqui. Eu não ouvi direito, William. Você disse que o gasto... O custo fixo é uma coisa que a gente não controla, né? Ele todo mês ele cai. É água, é energia, é a internet, é a limpeza. Mas os variáveis a gente tem condição, né? De fazer esse controle, reduzir, ver preço, quando é que está melhor, quando é que está mais alto, quando é que a gente está mais baixo.
né, planejar de acordo com o volume de saída que a gente tem mensal, para que a gente não esteja fazendo gastos excedentes ou gastos desnecessários, né? Tá desligado o seu microfone. Desculpa, realmente. Por isso que é importante a gente ter um estudo de viabilidade. Antes da gente começar as nossas vendas, a gente costuma fazer um estudo de viabilidade para saber realmente que valor a gente pode estar cobrando naquele produto. E como é que é esse estudo? A gente faz um levantamento dos preços, quanto custa a farinha, quanto que custa o leite que vai colocar, quanto que custa o ovo, quanto que custa a sua mão de obra, e aí é feita aquela conta, a divisão, e a partir daquilo ali, a gente tem a condição de saber que preço a gente está colocando nos produtos para que a gente não esteja fazendo produto e tendo prejuízo, né? Como você colocou aí sobre essa observação dos custos variáveis, ela é importante porque se a gente faz um adesivo para colocar no nosso biscoito, ele custa 1 centavo, parece que é insignificante. Se a gente, mas é 1 centavo. Mas se você produz 1000 biscoitos, para onde que vai aquele 1 centavo? A conta vai ficar alta. Então, essa pesquisa de valores, de preço, de pesquisar mercado, ela é importante e, no final, ela vai dar uma diferença bem significante no nosso produto. É importante a pessoa que é responsável por essa parte de pesquisa de preço procurar em vários lugares, fazer uma cotação de preço de tudo que a gente for comprar, porque no final a gente vai perceber que a diferença de 1 centavo de um produto para o outro, a partir do momento que a gente faz uma quantidade grande, a diferença fica grande, né? É importante a pessoa que fica responsável ter essa visão, né? E ser preparado para fazer essa pesquisa, fazer essa matemática, para no final ter o lucro. Associação é interessante, né? Você ter a divisão aí de tarefas, né? E que tenha atividade aí para todo mundo, que tenha função aí para todo mundo aí que seja associado aí nos empreendimentos, para também não sobrecarregar, né? Uma pessoa só da associação e aí as outras ficarem. E aí é interessante ter essa distribuição aí de tarefas, né? Não sei se o William pode complementar melhor aí. Então, geralmente, né, as pessoas da linha de frente sempre ficam sobrecarregadas. A gente tem que ter essa visão de que foram contemplados com o projeto, deu certo, aí agora todo mundo tem que se sentir dono. Todo mundo pegar um pedacinho para desenvolver as tarefas e conseguir colocar e fazer funcionar. Porque se o grupo, a gente costuma falar, se o grupo não tiver a força de vontade de falar que vai fazer e deixar apenas uma pessoa correr atrás, aí fica uma pessoa só como linha de frente, é quem faz a compra da farinha, é quem faz a compra das frutas, é quem procura o mercado, é quem vai lá participar da chamada pública para participar do PENAI ou participar do PAA. Então, a gente tem que se sentir dono e fazer essa divisão dessas tarefas para não sobrecarregar quem está na linha de frente. Deixa as pessoas, cada grupo fica responsável para determinar alguma coisa, para poder buscar o mercado, para poder participar dos projetos que surgem, para ficar prestando atenção nos editais que surgem, porque essas são as oportunidades, e essas oportunidades a gente não pode deixar passar. O regimento interno, ele é muito importante, e a gente tem que colocar ele para funcionar, para ele direcionar as atividades que a gente vai desenvolver na nossa associação, no nosso grupo. Dentro dele, como eu já coloquei, o livro caixa é importante, né? O controle do caixa, quem não tem condições de ter o aplicativo ou de ter o sistema, pegue um caderno, faça uma linha onde divida ali a parte de entrada de produto, a parte de saída, quanto que vendeu, faça o estudo de viabilidade, né, que é muito importante,
para colocar os valores nos produtos e a gente chegar ao ponto inicial e fundamental que os projetos que vêm, ele visa, né? Melhorar a qualidade de vida do agricultor, do homem do campo, e a gente é responsável por isso, porque o projeto veio, o dinheiro foi aplicado, e agora, para fazer uma gestão disso aí, cabe aos agricultores que é dono daquilo ali. E, claro, as assistências técnicas, que é importante aí, para nortear, né, o caminho que a gente vai seguir. Mas essas dificuldades, com certeza, no dia a dia a gente vai encontrar, e existem cursos que precisa estar fazendo, é importante estar fazendo cursos, até de como administrar melhor, ou de como melhorar o nosso produto, para que cada dia que passa a gente se sobressaia essas dificuldades e seja pioneiro mesmo naquilo que a gente está executando na nossa comunidade. Muito bem. Desculpa, mais uma vez caiu aqui a minha internet aqui no escritório. Em Livramento a gente está com esse probleminha aqui, essas últimas 2 semanas aqui, está muito ruim a conexão. Eu queria lembrar a todo mundo que estão abertos os questionamentos. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, que Rômulo está mandando uma agora. Quer fazer o questionamento diretamente, Rômulo? Eu falei para utilizar o chat aqui para ir se inscrevendo, mas se quiser fazer diretamente o questionamento também. É só abrir o seu microfone e fazer. Rômulo, seu microfone tá fechado. Opa, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Saí aqui sem querer, deu um pane aqui no celular. É o seguinte, eu queria saber como é que funciona o dividendo da cooperativa, né, dos lucros que obtém com a agroindústria. Por exemplo, uma turma vai fabricar os bolos, por exemplo, a associação vai gerir essa turma, ela que vai administrar essa turma de trabalho, ela vai pagar o pessoal por fora, ou, por exemplo, a associação vai criar uma comissão que só produz e o lucro vai ser dividido no restante dos cooperados, dos associados, ou tipo assim, a associação vai transformar tipo em uma cooperativa. Todos trabalham, no final todos também recebem os dividendos. Como é que funciona essa administração? Entendeu o As respostas questionamento? vai ser agora também ou vai ter? Agora, né? Agora, pode ser Ele agora. perguntou como é que funciona. Ele perguntou como é que funciona a divisão dos lucros dentro da associação ou dentro de uma cooperativa? Da associação. De uma associação. Dentro da associação toda produz? Não, é isso Todos que eu quero os sócios? saber. Não, é isso que eu quero saber, entendeu? Eu acompanhei a associação nossa aqui, a nossa não, da região nossa aqui. A do Bigol, por exemplo, está formando agora. Aí nem todo mundo vai produzir. Mas aí vai ter uma produção, ou como é que vai ser obrigado todo mundo a trabalhar, a produzir? Eu queria saber, formar como é que funciona a administração completa, assim, entendeu? Sim. Os grupos que a gente acompanha aqui no território, nós temos um exemplo de uma associação que produz, ela beneficia polpa de frutas. A associação ela é composta por 300 sócios, 300 associados. Porém, dentro dessa associação, apenas 20 pessoas produzem as polpas de frutas. E aí não existe assim, a possibilidade de estar dividindo o valor dessa produção com todos os sócios. O que acontece? A produção é de beneficiamento de fruta. Como é que eles fazem? Compra as frutas dos sócios, então automaticamente esses sócios eles já vai ter um retorno, né, financeiro.
E a divisão da produção é feita somente entre as pessoas que fazem a produção. É por isso que tem o regimento, né? Tem o estatuto da associação, onde fala de todos os sócios, mas o grupo produtivo tem um regimento onde fala que apenas o grupo de produção é responsável pela produção, pelo beneficiamento e pelos lucros que vi de acordo com aquela produção executada daquele momento. Então, mas, assim, automaticamente os outros também são beneficiados porque as compras são feitas diretamente com os outros, que são sócios, podendo também ser feita a terceiros. Se casos os sócios eles não têm as frutas suficientes para fornecer, podem comprar de outras pessoas também. Isso já é regido dentro do estatuto dessa entidade. No caso de vocês, aí na produção, é o que? É a mandioca? Vai ser uma agricultura de bolos e pães, né? Sim, produção de bolos, isso. A associação ali tem 10 pessoas, não, a associação tem 60, 60 pessoas, mas a produção não são todos que fazem, né? A produção só tem um grupo, digamos que um grupo de mulheres que produzem. Aí essas mulheres, elas que fazem o bolo, elas que vendem o bolo. Então, não é justo essa divisão para toda a associação, não. A divisão é feita apenas para o grupo produtivo. Outra coisa importante que aqui também o grupo que a gente acompanha faz esse grupo participa da produção, da venda do PENAI. Então, todo mês entrega para a merenda escolar e tem aquele pagamento que cai na conta da associação. Então, o que que faz? 5% do valor que eles arrecadam é direcionado para a associação. Isso aí, eles executam isso aqui também, para que não ajude a associação também, né? Porque tem aquela correria que o presidente acaba indo participar de uma coisa, participar de outra, fazer um documento. Então, 5% do valor do PENAI é direcionado para a associação. Certo. Outra dúvida. Por exemplo, digamos que na associação tenha grupos rivais. Por exemplo, se um grupo, por exemplo, 10 mulheres desejam produzir, mas elas não se bate com outras 5. Essas outras 5 pode formar mais um grupo de produção? Pode ter 2, 3 grupos de produção dentro da associação? Eu não ouvi o início, porque ficou cortando a internet. Poderia repetir, por favor? Posso. Não, por exemplo, quem vai fazer a produção vai ser um grupo de mulheres, né? Um exemplo, pode ser um grupo de mulheres. Mas se um outro grupo quiser fazer parte da produção também, só que eles não se batem, aí vai ser uns grupos rivais. Aí ela pode ter dentro da associação 2 ou 3 grupos de produção dos mesmos produtos, ou não, tem que ter um estatuto, tem que todo mundo trabalhar junto. Como é que funciona? Não, pode ter vários grupos dentro da associação. Até o que a gente conhece, a não ser que o estatuto tenha alguma coisa falando sobre isso. Se não tiver, pode ter vários grupos produtivos dentro de uma associação, sim. E podem produzir as mesmas coisas. Mas, assim, é bom que se chegue no consenso, porque acaba um atrapalhando o outro, né? Ter 2 grupos produtivos dentro de uma associação onde eles fazem o mesmo produto, não é viável. Acaba que nenhum nem outro consegue sobressair. Então, quando, sim, tem exemplos, acontece situações assim, é importante que a pessoa que está à linha de frente ali, o presidente da associação, consiga direcionar as pessoas, fazer um biscoito diferente, ou produzir, se um produz o biscoito, por que o outro não faz a comercialização da farinha? Pode procurar outras alternativas, mas sobre a questão de ter 2 ou 3 grupos produtivos dentro da associação, não tem problema não. Se tiver pessoas o suficiente para fazer essa produção, pode ser feita sim.
Pronto, certo. Outra dúvida agora. Porque o estatuto que a gente trabalha aqui é de associação normal, né? Nunca teve agroindústria, nunca teve produção, certo? Você teria, assim, como depois passar para a Zamil ou para a gente, um estatuto falando de produção, de vendas, de dividendos, dessa forma, assim, para o pessoal, para se espelhar, e aí conversando lá na comunidade, né, e formar um estatuto próprio depois. Ter pelo menos uma base para eles se nortearem. Depois que teve a aprovação com o Miros, que eu acho que já, não sei, William, se você já discutiu um pouco sobre esse assunto, ele é muito complexo também, a lei do Miros, né? Mas o marco regulatório, ele fez com que as associações fossem reformuladas seus estatutos, entraram novos cargos, e a partir daí, tem um prazo, acho que tem um prazo, alguma coisa assim, para as associações se adequarem. E dentro deste novo estatuto, tem condições de colocar coisas voltadas para os grupos produtivos de dentro da associação, porque as associações hoje está naquele impasse, né? Porque a associação ela é sem fins lucrativos. E os grupos produtivos, a maioria informais, eles são dentro da associação, então utilizam o CNPJ da associação para participar dos editais, para fazer as vendas no FENAI, para fazer a própria comercialização, compras, quem tem CNPJ consegue comprar insumos mais em conta. Então, assim, uma associação sem fins lucrativos que está tendo lucros. Então, fica assim, né? Fica vendo, tipo, com os dedos abertos, a mão no rosto, mas aberto, enxergando. Então, a partir do momento que as associações se viram obrigadas a reformular os seus estatutos, algumas fizeram, e foi importante, e é importante, uma adequação dele voltado para esses grupos produtivos, para que eles tenham respaldo dentro do estatuto da entidade, a sua autonomia também, né? Onde eles consigam a sua produção, tudo registrado, que amanhã ou depois que trocado o presidente, ele não vai prejudicar de alguma forma esses grupos. Então, é importante que tenha isso sim. Pronto, Rômulo. Aí, Beleza? William, deixa eu colocar. Sim. Aí, nesse sentido, a gente tem sim os modelos de estatutos não, alguns pontos, né, voltados para essa área de comercialização, e a gente pode estar disponibilizando. Eu acredito que você, né, às vezes tem aí também, não sei, no caso dele, se já fez a reformulação desse novo estatuto depois do marco regulatório, se a dele já foi feita, mas é uma coisa importante a se discutir, porque, como ele colocou, dos grupos, né, tipo o grupo rival que tem dentro dessas entidades, e a gente deve levar assim, em conta que isso ocorre, sim, ocorre, e a gente tem que fazer a melhor forma para administrar isso, porque se a associação, tipo, se dividir, acaba inviabilizando os projetos, acaba inviabilizando o objetivo da comunidade, enfraquece, né, os agricultores, porque a voz dos agricultores são as associações. E a partir do momento que elas se enfraquecem, fica sem uma voz para estar correndo atrás dos direitos, dos deveres, de fazer acontecer. E esses grupos que foram beneficiados por esse projeto, que eu considero assim, um dos projetos muito importantes, feito através dos editais pelo governo do Estado, principalmente o governo do Estado da Bahia, que foram esses editais do Bahia Produtiva, que ele veio desde antes e beneficiou tanto na parte das agroindústrias com panificação, polpa de frutas, os laticínios, aí veio do mel, né, das casas de mel. Então, é um projeto muito importante, e a gente tem que fazer que isso realmente dê certo, porque
os agricultores, a cada dia que passa, estão se organizando, e a organização dentro da associação, ela é fundamental para que a gente continue recebendo, participando desses projetos. Então, é importante ter dentro, sim, do estatuto, essa informação, onde tenha uma legitimidade maior esses grupos produtivos e que eles fiquem resguardados para que eles consigam executar o projeto na comunidade e beneficiar as famílias que fazem parte, né? E também as que não fazem, porque eu costumo dizer que um projeto ele bem administrado, ele ajuda a comunidade, ajuda a associação, mas ele leva o nome do município, ele leva o nome da comunidade, então todo mundo se é beneficiado, com certeza. Pronto, a gente fez já a reformulação do estatuto, mas quando fizemos, ainda não tinha, né? A agroindústria não estava pronta. Aí o pessoal fica sem norte para saber como fazer a divisão de tarefas, como fazer a escolha do grupo produtivo. Aí, esses pequenos detalhes, esses parágrafos que precisam ser preenchidos depois nesse estatuto, ou então no regimento interno que faça, para nortear o pessoal da produção. Marcinha pode até me ajudar aí para ver como é que está lá funcionando lá. E já tem, pode ser que já tenha isso lá, né? Não sei. Mas seria interessante ter tudo junto. Valeu e obrigado. Beleza, Rômulo. Nessa mesma linha que Rômulo perguntou, Mariângela fez um outro questionamento no chat aqui, sobre o regimento também, né? Que ela pergunta se o regimento ele precisa constar no estatuto da associação ou se ele é um documento à parte, né? Entendeu, Zulimar? O regimento ele é um documento à parte. A maioria dos grupos tem o estatuto, que as associações têm seus estatutos próprios, né? Onde fala de toda a administração do presidente, dos cargos, das funções, igual os estatutos normais mesmo. Aí, dentro desse estatuto, pode ter uma parte onde fala dos grupos produtivos, né? Falando dos bens, porque uma coisa que a gente vai encontrar, e já está encontrando, na verdade, dentro desses grupos, é porque o projeto do Bahia Produtiva, principalmente, ele veio... Não, todos os projetos, não só do Bahia Produtivo, esses dos editais, ele veio, trouxe toda uma infraestrutura, trouxe moto, trouxe bastante coisa mesmo para a associação, em nome da associação. E aí tem esses grupos produtivos que eles trabalham à parte. E de quem vai ser mesmo? Isso é da associação ou dos grupos? Vem em nome da associação, mas quem gere aquilo é só determinada quantidade de pessoas. Então, a gente tem encontrado isso, mas a gente tem procurado conciliar da melhor forma, trabalhar com a direção da associação, para que entenda se a estrutura está ali toda montada, veio no CNPJ da associação, a associação que ela é responsável por aquilo, mas às vezes tem alguma outra coisa que foi comprado já de acordo com o trabalho coletivo de cada um. Então, isso é importante deixar claro, para que não aconteça essas brigas. Aqui mesmo, a gente está com um grupo que a associação vai fazer um documento onde ele vai ceder para o grupo produtivo trabalhar enquanto a associação estiver existindo, já tem isso na cláusula, falando que enquanto a associação estiver existindo, aquele grupo ele é responsável por gerir aquilo ali. Para ficar mais assim, amanhã ou depois que trocar o presidente, ele não vir falar, vocês não vão produzir mais aqui não, sempre foi aquele grupo que se inscreveu, aquele grupo que correu atrás. Acabou que eu falei, como foi a pergunta? Eu acho que até saiu um pouco do tema, ele perguntou, a pergunta dela foi como? Foi se o regimento, você respondeu sim, se o regimento ele deve constar no estatuto ou se ele é um documento à parte. Documento à parte, isso. Então, aí no estatuto ele vem toda essa parte, onde fala também dos grupos produtivos, mas ele é um documento à parte, porque o regimento é para direcionar as atividades dos grupos produtivos.
não tem nada a ver com a direção da associação. Mesmo que dentro da associação, as mesmas pessoas estão dentro do grupo produtivo. Mas o regimento é só voltado para as atividades desenvolvidas pelos grupos produtivos. Isso, esse é um desafio para as associações, né? Todo mundo, toda associação que faz parte do Bahia Produtiva, ela já tem o seu estatuto, já está lá, né? Há algum tempo, tá tudo certo. Não sei se alguns já fizeram essa reestruturação em função do marco regulatório ou não. Para as associações que aprovaram o projeto de construção de agroindústria, o regimento ele se refere à agroindústria, né? E eu não sei, não obrigatoriamente, como você tinha dito, ele precisa constar no estatuto. Mas o que a gente está dizendo aqui do regimento interno é como é que vai funcionar a agroindústria, né? A casa de farinha, ou a unidade de beneficiamento de frutas ou de mel, ou a cozinha comunitária. É nesse regimento interno que, né, durante a sua fala, a questão de que onde vão ser definidos quem trabalha, né, como é que vai ser o trabalho, né, quantas pessoas vão se envolver, se vai ter gente contratada para trabalhar ou se vão ser os grupos de produção, como você diz, né? Aí quando o Rômulo diz, pode ter mais grupos de produção, porque, né, tem grupos que não conseguem sentar para produzir juntos. Ele utilizou até o termo, são grupos rivais, né? A gente sabe que tem muito rival, mas eu não sei se é no caso lá de Mandaçaia, não. Pode ter um que não gosta um do outro, tal, mas não chega a ser rival, assim. Chega, Rômulo? Acho que não, né? Mas que, na verdade, para trabalhar, de fato, tem dificuldade, né? Porque, né, faz parte de uma família, de repente tem afinidade com outras pessoas e que não com aquelas. Então, o regimento interno pode definir isso, né? Agora, desse questionamento, surgiu uma outra questão que eu acho que é importante, que você citou na sua resposta lá no começo. Não está ouvindo? Que eu citei no começo. Então, o questionamento que surgiu em relação à questão da comercialização, que você falou lá na frente, que envolve não só o regimento interno, mas sim envolve o estatuto. Porque se no regimento interno define que a comercialização, quem vai fazer é a associação, por exemplo, a associação vai produzir o pães e vai entregar para um supermercado na cidade ou na comunidade. E ela vai emitir nota fiscal para isso. Como é que faz, né? A associação, porque você citou aí que se a associação é sem fins lucrativos e está comercializando o produto, né, emitindo nota e tudo mais, ela está perdendo o seu sentido, né? Aí vai ser necessário também fazer uma reestruturação do seu estatuto para que isso seja permitido, e eu queria que você aprofundasse isso para a gente, que isso eu acho que é importante também. Então, até o momento, ninguém nunca foi notificado a respeito, mas acontece com a maioria das associações, porque a maioria delas participa do PENAI, né? E aí o PENAI tem a parte, né, que faz o pagamento que cai diretamente na conta da associação, porque ela entrega, mas como é que é feita? Pega a DAP e faz a inscrição na hora de participar da chamada pública. A associação ela é responsável, mas ali vem falando o nome de cada produtor. O dinheiro cai todo na conta da associação, que depois é dividido para os grupos. Mas até hoje não teve notificação, não. Mas o certo mesmo, que o pessoal, a saída que as pessoas estão encontrando diante disso, é se transformar em cooperativa, porque é a única solução de fazer essa venda, emitir as notas, para que não seja penalizado.
mas acontece e até hoje não tenho conhecimento de notificação, não. As associações têm feito as vendas, recebem, emitem as notas fiscais, mas é tipo aquela que o governo, na verdade, está enxergando isso, mas eu também não tenho uma alternativa para isso e está deixando. Por enquanto, está acontecendo, está passando, mas eu acredito que no futuro ainda próximo, as associações vão ficar possibilitadas de realizar essas vendas, porque lá fala que as associações elas são sem fins lucrativos. Muito bem. E aí ainda não conheço uma coisa dessa dentro do estatuto, não. Você verificar melhor para te dar um retorno, se a gente colocar isso dentro do estatuto, se a associação ela fica resguardada para estar realizando as vendas, para estar emitindo as notas e não sofrer nenhuma penalidade diante disso. Posso estudar melhor para poder te dar um retorno, mas ainda não conheço que tenha isso resguardado dentro de um estatuto, não. Tá ok, então. Esse tema nós pretendemos fazer ainda mais um debate sobre isso, é sobre o associativismo e o cooperativismo, né? As vantagens e desvantagens de cada um, as diferenças e semelhanças de cada um, porque, como você colocou, com o Bahia Produtiva, muitas associações estão se deparando com esse questionamento agora, né? O que faz e tal, e nós devemos fazer um debate sobre isso, que aí vai um bom tempo de discussão também. Agora, tem mais uma pergunta aqui de Gabriela, que é a CR lá em Rio do Pires, e ela queria saber se existe uma determinada quantidade mínima ou máxima de administradores de uma agroindústria, isso incluindo todos os membros da associação. Existe, porque, na verdade, depende. Um grupo produtivo, ele tem que ser dividido, né, cada um com as suas ocupações. E aí, é bom ter pelo menos 2 pessoas responsáveis por aquela atividade em cada setor. 2 ou 3, mas pelo menos 2 pessoas responsáveis por aquele setor. A pessoa responsável pela compra, tem uma pessoa, né, que fica o nome ali na hora da gente fazer a nossa... dentro do nosso regimento, a gente também elege um coordenador, elege também uma pessoa para lavrar as nossas atas das reuniões dos grupos, elege também uma pessoa para ficar responsável pelo dinheiro que é vendido aos nossos produtos. Então, é como se fosse uma associação também, um grupo que fica responsável, uma coordenação, na verdade. A gente costuma chamar de coordenador desses grupos. E aí, cada um, é importante ter pelo menos 2 pessoas responsáveis por cada setor. A comercialização, aí fica 2 pessoas responsáveis para a questão do dinheiro, 2 pessoas responsáveis para fazer as compras, 2 pessoas responsáveis para fazer a produção, e aí já vai indo para 8, 10 pessoas. Então, quando tem poucas pessoas mesmo, acaba que não consegue administrar direitinho. Então, muita pessoa é ruim, mas poucas pessoas também inviabiliza um pouquinho, porque um não pode, aí sempre tem que ter aquele suplente ali para dar uma ajuda ali na hora que a gente precisa. Então, para falar assim, o mínimo é 10 pessoas, o mínimo, o máximo é 20, não. É de acordo a produção, de acordo o grupo. Mas é importante que tenha pelo menos 2 pessoas em cada cargo desse, para ficar responsável pela atividade. Ótimo, muito bem. Eu queria partir aqui para o nosso encerramento e eu queria que você fizesse algumas considerações finais, suas considerações finais, e falasse também um pouco sobre o trabalho
que o CESOL faz na atividade que você desenvolve na parte de comercialização, né? E de que forma que a gente pode aliar as ações ali das associações que estão no projeto do Bahia Produtiva, das estruturas da agroindústria, com o trabalho que você está fazendo, né? Pessoal, acho que muita gente já conhece você, né, e Juvenice, que tem acompanhado algumas atividades que a gente faz, estão rodando também bastante nos empreendimentos do Bahia Produtiva. E aí eu queria que você falasse um pouquinho nas suas considerações aí, qual o papel do CESOL hoje e como é que a gente pode articular as ações com o Bahia Produtiva. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, dizer que eu estou responsável hoje pela parte da comercialização dentro do território. A gente não consegue acompanhar esses grupos diretamente como a gente queria, porque nós acompanhamos em torno de 128 grupos produtivos e dentro do território e um fora do nosso território. E a gente não consegue, ainda veio esse ano com essa pandemia, a gente não consegue estar acompanhando realmente, de fato, como os grupos precisam e merecem. Dizer também que falar sobre gestão é uma coisa assim, que a gente está no realizar das atividades, a gente vai conseguindo fazer, mas quando parte para a gente fazer uma fala, a gente acaba não se saindo muito bem. Mas, assim, a gente tem alguma experiência com esses grupos, a gente busca a melhor forma de estar contribuindo para o andamento desses projetos que a gente considera, né, um dos mais importantes que a gente vem desenvolvendo, esses projetos, desses editais que têm surgido agora, principalmente do Bahia Produtiva, que é um que tem mais aqui na nossa região. O CESOL hoje está com sede em Guanambi, desenvolve um trabalho com os grupos produtivos de gestão mesmo, da produção, da comercialização desses grupos, desses produtos dos grupos. E a gente, assim, já desde 2013 a gente está no território e acompanhou boa parte desses grupos desde aquela época. Muitos surgiram agora, estão surgindo agora, e a gente já está num processo de... Eu já ganhei o projeto, já construí, já produzi, agora eu quero vender. Então, a maioria desses grupos já está nesse processo. E outros estão começando agora, naquela parte ainda de vamos tentar organizar para a gente começar a produzir. Então, nós temos vários tipos de grupos, onde cada um está num caminho, né? Mas nessa parte da comercialização, é muito importante que a gente assim, busca tá melhorando a questão do produto. Eu costumo dizer que o cliente, o primeiro contato que ele tem com o produto é o visual. Ele come o produto primeiro com os olhos. Se ele gostou, ele vai e pega nem que for para ele olhar. Ele nem experimentou ainda, ele já imagina que aquilo tá bom. Então, a gente tenta dar a cara para aquele produto de acordo com a realidade daquela comunidade, daquela família. Eu dou um exemplo lá do Vigó, que é um grupo que eu participei, fiz uma visita lá na comunidade, e aí no dia da gente escolher, fazer a escolha da marca, de uma cara, para colocar de um rótulo para os produtos, foram vários questionamentos, que nome a gente coloca, que nome a gente escolhe para colocar ali, um fala uma coisa, outro fala outra, e assim, acabaram chegando num consenso de que a marca, o nome do produto, ele traz uma história consigo, né? Ele fala aquilo primeiro para a gente poder captar e colocar aquilo ali no rótulo. E esse é um trabalho que o CESOL desenvolve, né? De trazer a história, falar do quão bom é aquele produto, de mostrar mesmo que é um produto feito pela agricultura familiar, feito pelo produtor e que ele é de qualidade, que ele é agroecológico, que ele não afeta o meio ambiente, que ele é produzido por famílias agricultoras que dá duro, sol a sol, para poder conseguir o sustento.
Então, esse trabalho, o CESOL vem desenvolvendo isso, vem falando dos produtos, vem levando esses produtos para lugares onde está lá só na comunidade. A gente pega aquele produto, apresenta ele nas feiras, apresenta ele para o mercado. Agora, com essa dificuldade de um contato mais próximo, que as pessoas, né, devido à pandemia, nós estamos não tendo esse contato corporal, mas está acontecendo umas feiras virtuais, está acontecendo seminários, e sempre que pode, o CESOL tem apresentado esses produtos, falado da importância, mesmo que são produtos que é longe, né? Se tiver uma encomenda, que a gente fala, né, como é que funciona essa parte de trabalhar por encomenda, porque o importante é apresentar. Tem um site do CESOL, que é a Econrede, onde a gente posta, coloca os produtos, porque hoje um dos maiores empecilhos, eu falo, que eu nem citei, mas é importante frisar, principalmente para os grupos produtivos, que é derivado de vegetal e animal, passa por uma dificuldade de não conseguir comercializar os seus produtos devido à falta dos registros, do mapa, o CIF, o SIM, que é importante, e isso tem viabilizado essa comercialização. Então, eu acho que a partir do momento da organização, a gente tem que buscar aos órgãos competentes que nos dê, eu acho que o projeto ele já é bem completo, ele já vem com um consultor onde fala se é viável, se não é viável, e fala também que a gente tem que, onde que a gente tem que ir atrás para poder conseguir os nossos selos, nossos registros, para a gente conseguir realmente fazer a nossa comercialização. Porque não adianta vir um projeto onde funciona direitinho, que a gente produz bonitinho, sabe que é gostoso também o nosso produto, mas não consegue vender, ou então só vende na nossa comunidade. A gente tem condição de estar colocando isso mais para longe, e o CESOL tem buscado essas parcerias, tem buscado viabilizar o canal para poder chegar a esses órgãos competentes para emitir essa documentação necessária que vem dificultando essas atividades. E eu acredito que, através, né, de uma parceria com vocês aí, eu já estava aqui pensando, vocês têm um projeto aí que trabalha com o bugigante, que trabalha com várias outras coisas que a gente não tem aqui, a gente pode estar buscando esse contato para que a gente traga alguma coisa para cá também, leve também alguma coisa a mais para aí, e fazer essa troca, que ela é importante, e no momento como esse, nós temos que unir as nossas forças, unir as nossas dúvidas também para ser resolvidas, e conseguir, de fato, realizar aquilo que a gente tão almeja, fazer, de fato, esse projeto dar certo, e ajudar as nossas famílias, que tanto, né, busca e corre atrás e luta para que esses direitos que a gente conquistou não continue com a gente, né, e que a gente consiga usufruir de tudo isso que a gente buscou, e através dos órgãos competentes. O CESOL hoje ele é gerido pelo IDSB, né, que tem a sede em Vitória da Conquista, mas é um projeto executado através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a SETRE, e tem dado certo, e a gente vai procurar, cada dia que passa, dar mais certo. Muito bem, a gente, em nome da Zamil aqui, agradece muito a sua participação, foi muito bom a sua intervenção aqui, a sua fala, tanto do ponto de vista do conteúdo, do que você falou, como a interação que a gente teve aqui com o pessoal. Tem muitos pontos, eu acho que essa questão da comercialização em si, que é até a sua especialidade, né? A gente tratou, não tratou com profundidade, eu acho que cabe a gente até poder deixar já combinado uma próxima atividade para a gente tratar da comercialização em si, porque são vários aspectos, né? A comercialização é o final da ponta aí da agroindústria, né? E tem muita coisa, acho que, para ser tratada. A gente agradece muito. Julimar trabalha junto com o Juvenice está aí também. Eu queria agradecer aí a presença de Juvenice também.
Para quem não lembra, a Juvenice esteve no nosso seminário territorial ano passado, em outubro, lá em Macaúbas, né? Ela esteve presente junto com o professor lá do IFE de Guanambi, né? Também esteve lá presente e a gente agradece também a presença dela aqui, por estar aqui presente. Se quiser dar umas palavrinhas também, tá aberto, a fala está aberta. E eu queria agradecer a todos pela presença. Lembrando mais uma vez que essa é uma atividade nossa do programa de artéria emergencial, né? É um projeto, um programa de até remoto que a gente está fazendo em função da pandemia, né? E faremos outras videoconferências, outras videoaulas, e estamos juntos aí com vocês agora nesse momento, né? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, e até uma próxima. Julimar, muito obrigado mais uma vez. Juvenis está mandando aqui uma mensagem no chat aqui para a gente agradece e estamos juntos, viu, gente? Um grande abraço a todos. Este vídeo faz parte do programa de assistência técnica à distância do projeto Bahia Produtiva, executado pela ASAMIL com recursos do Banco Mundial e do Governo do Estado da Bahia, e está disponível nos nossos canais do YouTube, Facebook e Instagram. Nossa equipe está disponível para qualquer informação. Acessem!